Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a falar de Austrália, hoje eu vou falar a respeito das escolas de inglês, agências de intercâmbio e qual que é a diferença aí dos agentes de imigração que a gente sempre ouve falar. Eu acredito que essa é uma das perguntas mais feitas dentro dos grupos de brasileiros em Sydney, brasileiros na Austrália, acredito de todos os países aí. A pessoa sempre quer saber qual que é a melhor escola, qual que é a melhor agência de intercâmbio, porque é um valor tão alto que a gente investe que a gente não quer ter arrependimento, não é mesmo? Então fica aí que eu vou dar algumas dicas, vou contar um pouquinho da minha experiência em relação à escolha da escola, se eu gostei, se eu não gostei, e eu espero realmente que esse vídeo sirva para que você faça uma boa escolha e você não tenha nenhum arrependimento aí em relação ao seu intercâmbio e investimento do seu dinheiro. Fica ligadinho aí. Bom, pessoal, vamos começar falando a respeito das agências de intercâmbio. A minha primeira dica para vocês é que sempre vá visitar todas as agências de intercâmbio que vocês puderem. Então, assim, dentre essas várias que vocês forem visitar e que vocês conversarem, vocês vão perceber ali o atendimento, se vocês se sentiram confortáveis em perguntar tudo, se vocês foram bem atendidos, se vocês sentiram confiança, aí sim vocês façam o filtro de 3 agências. Dentre essas 3, óbvio que vai ter uma que vai estar mais em conta, com valor um pouco melhor, só que eu sempre falo para não escolher só a que vai te dar um valor menor nesse intercâmbio, porque tem aquela história do barato sai caro, não é mesmo? Então assim, filtrem essas 3 e aí, Gisele, mas na minha cidade eu não tenho 3 agências, eu tenho 2. Ok, vai nas 2 agências, mas o importante é vocês estarem lá presencialmente, verem as pessoas, como elas te tratam, se elas realmente tiram todas as dúvidas, e aí vem a questão do que perguntar nessa agência. A primeira pergunta que vocês precisam fazer é a respeito do ponto físico dessa agência aqui na Austrália. Aconteceu comigo, eu visitei várias agências e eu gostei muito de uma delas, só que a pessoa que era responsável por essa agência me disse que aqui eles não tinham nenhum ponto físico, eram pessoas que iriam me auxiliar aí nesse intercâmbio. E eu não me senti tão confiante, apesar da pessoa ter me atendido muito bem, porque eu falei, gente, se eu precisar de alguma coisa, né, em um determinado momento e eu não conseguir ir na agência, né, ter que ficar ligando, o telefone não funciona, o que vai acontecer? Então eu não me senti confortável e eu procurei uma agência que tinha um ponto físico, né, uma agência localizada no lugar que eu ia vir. Então assim, aqui em Sydney, a agência que eu vim, ela tinha um ponto físico, com pessoas trabalhando ali, com computadores à minha disposição, se eu precisasse utilizar, e principalmente quando você vem para cá, você acaba mudando muito de endereço. E aí, às vezes, você faz alguma compra pela internet ou faz um cadastro, por exemplo, para pegar um chip de celular, e aí você precisa colocar o seu endereço e as correspondências acabam indo para o seu endereço. Só que se você ficar mudando de lugar, você acaba não tendo acesso às correspondências que foram para o seu endereço anterior. Então é importante que você sempre coloque o endereço da agência, porque eles vão ser o ponto físico em receber tudo aquilo que você se cadastrou, as suas correspondências, produtos que vocês compram na internet. E aí geralmente eles mandam um e-mail para vocês irem buscar e vocês tem a comodidade de irem quando vocês quiserem, porque tá ali guardadinho para vocês. Por isso que é tão importante a agência ela ter um ponto físico aqui. Vocês se sentem muito mais confortáveis, principalmente porque essa agência ela vai dar todo o suporte para vocês, ou deveria, em relação aos treinamentos, em relação a como se comportar aqui na Austrália. Eles vão contar um pouquinho a respeito dos trabalhos aqui, como que funciona tudo. Então, esse é o papel da agência de intercâmbio. Outra pergunta que eu faria para eles, se fosse hoje, porque eu não fiz esse tipo de pergunta, é qual tipo de suporte que essa agência de intercâmbio, na localidade aqui da Austrália, vai dar para vocês. Então, assim, qual que é o papel deles? Você vai receber vários treinamentos, mas quais tipos de treinamento? Você tem aí a informação de quais tipos de treinamento eu vou ter? Gente, eu conversei com muitas pessoas que vieram de diferentes agências e todas me passaram o mesmo feedback.
feedback. As agências de intercâmbio, infelizmente, elas são muito superficiais. Quando a gente começa a ter um pouco mais de experiência aqui da Austrália, a gente vê o quanto faltou pra gente algumas informações básicas. Então eu vou destacar algumas coisas aqui. Quando você chega aqui, você precisa do Tax File Number, que eu já mencionei nos vídeos anteriores, que é como se fosse a sua carteira de trabalho. É um número. Geralmente, a própria agência de intercâmbio, quando você tem o visto aprovado lá no Brasil, eles já tiram esse Tax File Number para vocês. Então, quando vocês chegam aqui, geralmente uns 10 a 15 dias, vocês estarão já com esse número para poder trabalhar. Só que muita gente não conta pra gente que quando você começa a trabalhar no Tax File Number, você precisa abrir uma conta que chama Superannuation. Não é uma conta que é a sua do banco, é uma outra conta onde você vai receber como se fosse um fundo de garantia, que você só vai poder retirar quando você estiver fora do país. É um pouquinho complicado. Mesmo assim, eles não passam nada de informação a respeito disso. E aí você vai descobrindo ao longo da sua jornada de Austrália. E muitas pessoas demoram muito para descobrir. Porque é uma coisa tão simples a agência de intercâmbio passar para vocês, por exemplo, olha, vocês vão abrir a sua agência, vocês vão abrir a sua conta no banco e quando vocês abrirem essa conta no banco, já abram a conta do Superannuation, porque no seu aplicativo vocês vão ter acesso a essas duas contas. Eles não falam isso. Então, o que acontece? Quando você vai procurar um emprego, que você dá lá o seu Tax File Number, que você pode trabalhar, eles perguntam, você tem alguma conta do Superannuation? Você vai falar, não. Aí, o que eles fazem? Eles têm que abrir uma conta para vocês, na qual muitas pessoas nem têm acesso e nem sabem que tem dinheiro ali. Você largou aquele emprego, não quis saber, foi para outro emprego. E aí, chega lá, eles vão falar a mesma coisa. Você tem uma conta do Superannuation? Você vai falar, deve ser uma conta nova. Não, não tem. O que eles fazem? Eles abrem uma outra conta do Superannuation para vocês, que não é conjunta, que você às vezes não tem acesso, porque muitas pessoas não correm atrás para saber. Enfim, a agência poderia falar pra gente e dar umas explicações em relação a isso. Gente, olha, vocês vão trabalhar no Tax File Number e aí é bom abrir uma conta do Superannuation. Então, ir a fundo em algumas coisas que são primordiais para se viver aqui na Austrália. Muitas pessoas também não sabem que quando você ganha tanto no cash in hand, que é o dinheiro na mão, né? Vocês não trabalham pelo Tax File Number. Então, você vai trabalhar, a pessoa te paga em dinheiro, ela também não tá pagando os impostos em relação a isso e nem você. Só que a agência não fala, olha, mesmo que você trabalhar no cash in hand, ou no Tax File Number, ou no ABN, que o ABN é como se fosse uma pessoa jurídica, eles não falam que você também tem que fazer a declaração disso. Então, tem gente que passa 2, 3 anos trabalhando no Tax File Number, trabalhando no ABN, trabalhando no Cash in Hand e acabam não fazendo essa declaração. Porque aqui a gente também tem uma declaração como se fosse a do imposto de renda, só que ninguém fala. Então, assim, as agências de intercâmbio, infelizmente, em relação a isso, elas são muito superficiais. A gente sente quando você já tá aí um ano e meio de Austrália, aí você sente o quanto elas deveriam falar um pouquinho a respeito, que é um assunto importante que eu acho que todas as agências de intercâmbio deveriam fazer e não fazem. Outra pergunta que vocês têm que fazer para as agências do Brasil é quanto dinheiro que eu tenho que levar para a Austrália? Sabe por quê? Aqui na Austrália, para você trabalhar, você precisa de cursos. Eu também já falei isso num vídeo anterior que eu vou deixar a descrição aqui para vocês. Você precisa trabalhar de garçonete? Você precisa de um curso chamado RSA. Você vai trabalhar na construção? Você precisa de um curso chamado White Card. Eu vou trabalhar de Traffic Control, como se fosse o nosso CT do Brasil. Você precisa do Yellow Card, do White Card, do Blue Card, enfim. Tudo vai dinheiro. Então, você tem que vir com uma reserva maior para você tirar esses cursos. Quando eu vim, ninguém me falou, olha, Gisele, para você trabalhar, você precisa fazer um curso e você precisa tirar um certificado. Então, é outra coisa que vocês têm que perguntar para a agência. E assim, quando a gente chega desesperado. Preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, porque você vai convertendo o dinheiro na sua cabeça e aquilo vai dando um ciricutico.
E aí o que acontece? Você vai tirando todos os certificados. Ah, vou tirar AirSay, vou tirar o White Card, vai pagando e vai tirando. Você quer pegar o que aparecer e aí você vai tirando, né? Você vai tirando os tickets e vai gastando dinheiro com isso. Outra coisa que eu acredito que as agências poderiam falar a respeito, né? Para mostrar bem como que essa vivência em relação dentro dos trabalhos, então dentro da construção ou dentro dos restaurantes, como cleaner, para a pessoa saber, puxa, eu acho que eu me adequo mais a isso ou aquilo. Enfim, até para babysitter aqui, vocês precisam tirar ticket de policy check. No vídeo anterior que eu falei para vocês, eu coloquei ali os valores em dólar australiano, né, para depois vocês fazerem a conversão de quanto fica cada curso desse daí. E aí, pessoal, uma pergunta também que eu faria na época e se meu visto negar? O que a gente pode fazer a respeito? Quanto dinheiro eu vou ter que colocar a mais? Porque o que acontece? A gente vê chover de perguntas dentro dos grupos de brasileiros do Facebook, falando assim, eu tava com a agência X e meu visto negou, e agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Tem que perguntar para a agência o que ela faz. Então, assim, pergunte para a agência, tá, e se meu visto negar? Mas não tem essa probabilidade, é tão difícil a Austrália negar visto? Não é não. Então, vocês têm que perguntar, qual é a garantia que eu tenho se o visto negar? Vocês vão entrar novamente? Eu tenho que pagar alguma coisa? Como é que funciona isso? Né? Vocês têm que sentir da agência. É importante vocês terem segurança, vocês conversarem, vocês formalizarem aquilo que vocês conversam, porque muita gente faz de boca. A gente peca nesse sentido de formalização. E aí, quando acontece, a gente acaba tendo que sair dessa agência, deixar o dinheiro que a gente investiu lá e procurar alguma outra pessoa que esteja muito mais capacitada para fazer uma reaplicação desse visto. Bom, pessoal, eu vou contar um pouquinho da minha experiência em relação à agência que eu escolhi. Eu procurei diversas agências em São Paulo, então eu tenho a facilidade porque eu morava em São Paulo, então eu tinha muito mais agências ali, e eu me senti muito confortável em duas delas. E dentre essas duas, eu escolhi uma. Adorei o pessoal, eles foram super queridos, super atenciosos, me trataram com muito carinho, eu senti assim super confiança. Inclusive alguma daquelas pessoas já tinham morado aqui, então sabia me contar um pouquinho mais de como que era. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu me decepcionei com o atendimento. Apesar de ser uma agência de intercâmbio relativamente grande, eles tinham só 2 computadores. Então, assim, imagina um monte de gente querendo usar esses 2 computadores. Eles limitavam por meia hora. E você tá ali querendo procurar emprego. A gente sabe que quando a gente senta no computador, a gente passa muito mais tempo do que meia hora, né? Isso pra mim também foi não tão relevante. Eu tô contando pra vocês aí a minha experiência. Mas a segunda coisa que eu achei, além de tudo que eu falei, que eles não falam, dos treinamentos, etc. Porque os treinamentos que eles me passaram foi como ser waitress, como segurar a bandeja. Você sabe segurar a bandeja? Você sabe segurar os pratos? O que eu acho muito bacana, porque a gente vem de uma vivência totalmente diferente no Brasil. Só que além desses treinamentos, eu acho que tem que ter outros que também são fundamentais. E aí, eu tive que aplicar o meu ABN. Então, eu recebi o meu Tax File Number e a partir desse Tax File Number, eu tinha que tirar meu ABN. Pensa uma pessoa que tá com o fuso horário louco na cabeça, que tá conhecendo um monte de coisa e que não sabe inglês. Aí eu pedi para as meninas, escuta, vocês podem me ajudar? Elas, então, aí passou um script para mim, vocês têm que seguir esse script. Gente, uma pessoa que não fala inglês tem que seguir o site do governo de perguntas e respostas, você já imagina o que deu, né? Negaram. E aí, quando negaram, eu voltei lá e falei, olha, gente, negou meu IBN, o que eu faço? Você não tem como ligar lá? E eu fiquei pensando, como ligar lá? Gente, eu não sei nem falar how are you, como é que eu vou ligar lá? I can't do class today, because I working with consul. Yes. Electrodomestic. E aí eu pedi ajuda de uma amiga minha que já tinha um inglês um pouco mais avançado e pela segunda vez eu consegui que eles aceitassem. Então, isso é uma coisa que acontece demais. Às vezes, você tem um super apoio da agência de intercâmbio no Brasil e chega aqui e você se decepciona com o atendimento. Outra coisa que eu falo pra vocês é a possibilidade de vocês mudarem de agência. Eu, por exemplo, mudei. Eu não fiz a renovação do meu visto com a agência que eu vim, porque eu não gostei do atendimento. Eu fui para outra que tinha um atendimento maravilhoso. Então você chegava lá, eles te explicavam tudo certinho. Eles tinham vários treinamentos
não desse tipo, mas alguns outros treinamentos bem interessantes. Eles não atendem só pessoas do Brasil, eles atendem pessoas de Portugal, da Europa, enfim, é bem legal, é uma agência grande e é uma agência que eu senti muita confiança, eles têm uma estrutura bem boa aqui. Vou deixar na descrição do vídeo, tá, o nome dessas agências. Se vocês quiserem pesquisar, vale a pena ir aí conversar com eles. Em relação a vir morar aqui de vez, Gisele, eu não quero mais ficar no Brasil definido, eu quero ir eu, meu filho, meu marido, meu papagaio, meu cachorro, eu quero tudo para a Austrália. Não procurem agências de intercâmbio, perda de tempo. Vão procurar direto os agentes de imigração. Toda agência de intercâmbio, na real, eles têm um agente de imigração, mas eu procuraria por fora. Eu acho que é super interessante vocês conversarem a respeito de como fazer essa migração rápida. Então tem muita gente que vem pra cá e fica estudando inglês ou faz curso de marketing, curso de business, e isso não vai te levar a nenhum lugar. Quando você se vê querendo aplicar para ficar, talvez já passou o tempo que deveria ter sido feito. Então assim, Gisele, eu quero ir. Será que a minha profissão, ela tá na lista de imigração? Pergunte para o agente de imigração. Ele vai te mostrar as regiões, ele vai te mostrar, olha, já vem morar para tal lugar, porque ali você estudando 2 anos, você consegue já aplicar para o seu PR. Então eles vão dar o melhor caminho para vocês realmente morarem na Austrália de vez. Eu super indico, se você já tem inglês, se você quer fugir das agências de intercâmbio, procurem um agente de imigração. Na verdade, hoje, se eu tivesse que vir, até a minha escola de inglês eu teria fechado com agente de imigração. Teria conversado com eles, visto essa possibilidade, para eles já fazerem um trajeto aí para eu poder tirar minha cidadania. Tenho amigos que vieram em 2, 3 anos, eles já estão com a residência, já estão com PR, já estão com a residência. Então eles fizeram um caminho diferente do meu. Enquanto eu vim com a agência de intercâmbio, eles já falaram com a agente de imigração, já fizeram a aplicação do jeito certo, já traçaram aí o futuro. Então essa é a grande diferença. Quer migrar, quer ficar aqui? Procure um agente de imigração. Quer vir só para estudar, para conhecer, para aprender inglês? Aí sim vai nas agências de intercâmbio que vocês vão se dar bem. Agora falando um pouquinho das escolas de inglês. Vocês já ouviram dizer que barato sai caro? Pois é, aqui vale uma procura minuciosa, uma pesquisa minuciosa. Às vezes quando vocês estão ali com a agência de intercâmbio, super empolgados, eles sempre falam para vocês que tem uma escola de inglês que está em promoção. Geralmente é a que a gente fecha, porque é a mais barata. A gente fala, inglês é tudo igual, a gente vai aprender, vai ser tudo igual. Não é. Então assim, existem escolas de inglês aqui que elas têm nome. Elas prezam alguns pontos importantes. Primeiro, a não rotatividade daquele professor. Na minha escola, por exemplo, eu vim pela mais barata, que era a que estava na promoção, tinha uma rotatividade de professor absurda. Era assim, na segunda começava com um, na outra segunda já estava com outro. Que às vezes dava a mesma matéria do anterior. Gente, olha, juro, eu passei um nervoso. Tinha uma professora lá, que eu não sei de onde eles acharam. Ela levava todo mundo pro parque, a gente saía naquele frio, sentava no parque, todo mundo sem saber falar inglês, e ela falava assim, gente, conversem um com os outros. Eu ficava com aquela cara do tipo, conversa o quê? How are you? What's your name? Aí a pessoa respondia, James. Eu falava, hi James, I'm Tissel. Porque aqui meu nome é Tissel. E você conseguiu dar continuidade? Não, nem eu, né? E aí eu fui fazer uma reclamação na secretaria. E aí eu fiz a reclamação, só que outras pessoas também tinham feito a reclamação dela. Ou seja, ela durou exatamente uns 2 meses com a gente. Porque até você também ter coragem de ir lá, fazer uma reclamação, né? Enfim, 2 meses eu tinha um curso de 5, ou seja, perdi 2 meses. Não me valeu em nada, não aprendi nada. E aí veio os outros professores que iam saindo, etc. Tomem muito cuidado quando a agência de intercâmbio falar para vocês que a escola de inglês no período da manhã, ela é mais forte do que no período da noite. Ou se quiserem ainda fechar no período da tarde. Não esqueçam que vocês têm a possibilidade de trabalhar 20 horas semanais. E aqui os empregos, a maioria é de manhã até a tarde. Então assim, só para contar um pouquinho da minha experiência. Quando eu vim, eu fechei de manhã porque eles falaram, é muito mais forte de manhã, os professores são melhores. Não, não são. Essa, por exemplo, ela estava de manhã. E aí eu precisava arranjar emprego. Eu não conseguia arranjar emprego. E o que eu fiz? Pedi para mudar para a noite. Só que o valor da noite é muito menor do que o valor da manhã. Então, quando vocês pagam a escola para estudar de manhã, ela é mais cara.
Por isso que eles falam que é mais forte, mas na real não é. E aí, quando eu mudei pra noite, eu falei, eu vou ter reembolso? Não, não vai ter. Só que muitos amigos meus que estavam estudando à noite e conseguiram um emprego na parte da noite e precisaram mudar para amanhã, tiveram que pagar a diferença. Quer dizer, eu tenho que pagar a diferença, mas eu não recebo. Então, para vocês entenderem que é muito melhor vocês fecharem à noite e se tiverem que passar para amanhã, vocês pagam a diferença, do que pagar de manhã e não receber reembolso nenhum se vocês mudarem para a noite. E não fechem a escola de vocês na parte da tarde, porque vai ser difícil de vocês acharem emprego. Tem uma escola aqui, que eu não lembro o nome, aqui para falar para vocês, que ela é no período da manhã, ela começa às 8 da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Esse tipo de escola é para quem quer vir aprender inglês mesmo, ficar 6 meses e voltar. E às vezes ter ajuda dos pais aí, porque vai ser muito difícil vocês arranjarem um emprego que vai das 4 até a noite. E vai ser cansativo para vocês também. Então tomem cuidado com a escolha do horário da escola de inglês. Não comprem tudo aquilo que estão passando para vocês, porque nem sempre é a realidade. Bom, pessoal, acho que é isso. Essas são as dicas e eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e não esqueça, intercâmbio a gente tem que pesquisar tudo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.